voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o presidente da Câmara de Vereadores do Rio, Jorge Felipe, contando com a participação da jornalista Daniela Sol. Presidente, embora a despeito do Tribunal de Contas do município ter, numa primeira investigação, verificado que não há cartel na exploração do transporte coletivo do Rio de Janeiro, há algumas questões nebulosas em relação à operação de ônibus na cidade. E essa dúvida, esse questionamento, não parte da oposição, parte das próprias empresas que exploram esse tipo de serviço. Uma das empresas, a Paranapuã, entrou na justiça insatisfeita com o resultado apresentado a ela na divisão do que lhe compete no consórcio. Ou seja, é tão confusa a divisão dos valores arrecadados nesse consórcio que uma das empresas, integrantes do próprio consórcio, entrou na justiça alegando que os números não procedem, que os números estão confusos, que ela não consegue entender, digamos, claramente, que se a parte que lhe coube na divisão da arrecadação do transporte público, do seu consórcio, é realmente a que, de fato, deveria acontecer. Ou seja, nem as empresas estão se entendendo, presidente. Se você me perguntar, há o que se analisar, há o que se investigar, eu digo para você com toda a convicção, há. E tem que ser investigado. E está sendo investigado. É preciso que entenda que a Câmara de Vereadores não é a única instituição pública com competência para proceder a essa investigação. O Tribunal de Contas do município já abriu procedimento visando a análise dessas questões. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro já está examinando essas questões, investigando essas questões. Então, o poder público não está inerte diante delas. Agora, é preciso também que se diga uma coisa, Ricardo. Fala-se também na questão da planilha e o custo do preço da passagem. Olha, se você fizer um comparativo entre a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo, que tem características próximas, o custo da passagem em São Paulo é em torno de R$ 3,80, sendo que 80 centavos é financiado pelo poder público, que gasta anualmente R$ 1.250.000.000 em subsídio às empresas de ônibus. A cidade do Rio de Janeiro, o custo da passagem é R$ 2,75. E não se subsidia nada, mas se reduziu a alíquota do ISS... Não tem um subsídio direto, mas, na verdade, sim, os empresários deixaram de arrecadar, de contribuir com o ISS, porque há uma decisão do prefeito de reduzir a alíquota para 0,01%, ou seja... Mas esse dinheiro não sai do bolso do empresário, né, Ricardo? Esse dinheiro sai do bolso da tarifa, né, do usuário. Não, mas é uma forma de subsídio que a prefeitura está deixando de recolher para subsidiar a passagem. O que representa isso? O que representa isso? 30 milhões? Menos de 30 milhões? Um pouco mais de 30 milhões? Olha a diferença do custo para o poder público do transporte em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma das tarifas mais baixas do país. É preciso que se diga essas verdades. Nunca se investiu tanto em mobilidade urbana como tem feito o governo do Eduardo Paes. Está me parecendo, você me desculpa, que não há apenas o interesse de investigar, não. Se isso for realmente o interesse de investigar, é saudável, merece o nosso aplauso, nossa admiração. Entretanto, parece-me que estão querendo se apoderar de bandeiras, de iniciativas do governo Eduardo Paes. Daqui a pouco vão dizer, como aconteceu na CPI das milícias, com todo o respeito que eu tenho pelo deputado Marcelo Freixo, mas quem começou a combater milícia nesse estado foi o governador Sérgio Cabral. E isso ninguém pode negar. Ele prendeu Natalino, Jerominho, e Girão, e Fulano, e Beltrano. Depois que veio a CPI, e apontando aqui e acolá, por informações colhidas, vindo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Aí parece que o arauto do combate às milícias é apenas uma pessoa. Isso não é verdade. A mesma coisa estou querendo agora com a questão da CPI dos ônibus. Daqui a pouco vão dizer que a Transcarioca, a Transbrasil, a Transoeste foi fruto da CPI dos ônibus. Isso não é verdade. Vamos deixar claro hoje, para que amanhã não venham com essa argumentação. Mas é fato que assim, há descontentamento com o serviço, há questões nebulosas,
que a CPI poderia, embora o Ministério Público e o próprio Tribunal de Contas estejam investigando, a CPI poderia contribuir, posto que também faz parte do Poder Legislativo a questão da investigação, né? O problema é se a gente vai conseguir avançar nessa CPI ou se ela simplesmente não vai conseguir nem começar. Olha, eu digo sempre o seguinte: CPI a gente sabe como começa, não sabe como termina. CPI não é exclusividade dos seus membros. Todos os atos são públicos. Todos os documentos são públicos. A mídia está com lupa em cima desse tema. Claro, você aqui mesmo levantou 3 itens, você levantou mais 2 ou 3 itens. Tudo isso deverá ser objeto da análise da CPI, mas é preciso que ela comece a trabalhar. Porque se não trabalhar, vai continuar do jeito que está. Eu sou como presidente do Poder Legislativo do Rio de Janeiro, sou com, enfim, uma história política na cidade, sou com uma história de militância partidária no PMDB, enfim, com toda essa sua bagagem, que tipo de mensagem o senhor pode passar para essas pessoas que estão esperando essa CPI? Porque, na verdade, a questão central, fulcral, é o seguinte: essa CPI é uma CPI de verdade ou é uma CPI de mentirinha? Ou é uma CPI fake? O senhor, como presidente, que tipo de mensagem o senhor pode dizer às pessoas em relação a essa dúvida que assalta a maioria das pessoas que se encontra protestando nesse momento contra a CPI? Eu penso que essa CPI tem uma missão a cumprir, tem um dever para com a população do Rio de Janeiro, tem que ir fundo na análise dessa questão. A qualidade do transporte do Rio de Janeiro merece crítica, todos nós sabemos disso. E a CPI tem que desempenhar o seu papel. E aqueles que a integram têm o dever de... Eu sou da época do Brizola. O Brizola disse: olha, quando está nesse clima aí, vamos pegar um balde com água, com gelo, botar a cabeça ali dentro. Então, eu acho que está na hora de todo mundo esfriar a cabeça e buscarmos um caminho comum que proporcione a oportunidade de fazer uma investigação, ir fundo e ver como podemos contribuir para a melhora da qualidade do transporte coletivo na cidade do Rio de Janeiro. Uma questão importante que os manifestantes têm falado muito é que foi cerceado o acesso deles a entrar nas 2 sessões que houve da instalação da CPI, me parece a primeira reunião de trabalho. Foi cerceado, de fato? Não houve transmissão da TV Câmara, que não houve, enfim, visibilidade na reunião. Bem, então vamos por parte. Primeiro, a TV Câmara só tem, a filmagem dela é direta a partir das 14 horas da quinta-feira. E a CPI foi na parte da manhã. Mas tudo que ocorreu foi filmado pela TV Câmara e tem sido transmitido pelo canal da TV Câmara. Em relação ao acesso... Pela internet tem. Pela internet também ao vivo. Em relação ao acesso das pessoas, a Câmara tem um limite. Ela, não é dizer, é pública e significa que toda a população da cidade do Rio de Janeiro vai poder acessar a Câmara dos Vereadores. Não pode, porque o espaço não comporta. Então, o que comportar é ocupado. No caso da CPI, na quinta-feira estava programado a audiência de instalação para o auditório, que só comporta 50 pessoas. Foi feita uma ponderação, eu mediei e nós transferimos, como queria o Eliomar, para o Salão Nobre. No Salão Nobre, comporta em torno de 200 pessoas. Mais de 30 vereadores, acompanhados de seus assessores, toda a mídia do Estado do Rio de Janeiro, e olha que não é pouca, muita gente, 60 pessoas credenciadas e autorizadas a entrar, tínhamos ali em torno de 200, 250 pessoas. O caráter público e o acesso à população foi assegurado. Agora, todos que estavam lá de fora, e não eram poucos, queriam entrar. Terminaram derrubando o portão, invadindo, e foi a primeira invasão da Câmara. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.